conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivenciando esse tempo tão especial para a vida da igreja e oportuno a nossa conversão, que é o tempo da Quaresma. Tempo este que nós iniciamos na celebração da quarta-feira de cinzas, onde nós éramos convidados pela liturgia a utilizarmos das práticas penitenciais que são próprias, e Jesus nos recordava da sua importância na vivência cotidiana e prática de nossas vidas, para que assim a gente possa, de fato, viver uma boa experiência quaresmal e alcançarmos assim a conversão, a mudança em nossa vida. Esta conversão de que nos fala tanto Jesus no final do Evangelho hoje, mas que ressalta a nós todo o tempo quaresmal, ela não é apenas uma mudança simples, poderíamos assim dizer, mas ela vem de um conceito metanoia, que é uma mudança radical na nossa vida. Eu creio que nós, em algum momento da nossa vida, já passamos por uma situação como essa, de uma mudança radical, onde nós tínhamos um caminho e estávamos trilhando nele, onde nós tínhamos algumas opções, onde nós tínhamos algumas decisões, e de repente parece que tudo virou, tudo mudou, e houve aquela mudança radical em nossa vida, que nos transformou desde dentro até, claro, fora, e nós externalizamos e nós testemunhamos essa mudança radical. Então essa conversão da qual a igreja nos chama, ela é essa mudança radical. É preciso que nós compreendamos que para que a gente possa bem trilhar os caminhos do Senhor, para que a gente possa nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo e viver segundo a sua palavra, os seus mandamentos e a sua vontade, é preciso que nós estejamos com o coração aberto. E esse coração aberto precisa nos levar a fazer esta mudança radical na nossa vida, na nossa existência. É preciso que nós, então, entendamos, a partir desse momento, com a conversão que eu alcancei, de fato, eu me encontrei com nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, eu fiz uma experiência íntima com nosso Senhor Jesus Cristo. E isso mudou toda a minha vida e toda a minha existência. Então esse tempo, e principalmente aquelas práticas penitenciais, jejum, esmola, caridade, a qual nós somos chamados a viver mais intensamente no período quaresmal, elas contribuem para que a gente possa nos fortalecer, crescer nessa experiência de encontro com Deus, e para que a gente também tenha a força e coragem necessária para essas mudanças radicais em nossa vida. Então, penitência, jejum, oração e a esmola, elas são para nós essenciais. A gente não pode dizer assim, bom, eu não preciso viver isso porque eu já faço tantas outras coisas, ou eu não preciso cumprir, por exemplo, esse chamado da igreja ao jejum porque eu já faço outras coisas. As outras coisas, elas são acréscimos que nos ajudam a crescer mais na nossa espiritualidade. Mas o jejum, a esmola e a caridade, de uma maneira especial que nós nos somos chamados a viver neste tempo da Quaresma, eles são essenciais, necessários a nós, na nossa vivência cristã, e para que a gente possa também, claro,
na carestia do alimento, nas mortificações corporais, também assim possamos crescer nessa nossa intimidade e na nossa vivência espiritual. No Evangelho nós temos Jesus hoje que vai ao deserto, que é conduzido pelo Espírito após o seu batismo ao deserto. E ali Jesus sofre tentações. O Evangelho de Marcos ele é mais sucinto do que o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é aquele que traz, de fato, aquela conversa entre o diabo, o Satanás, e nosso Senhor Jesus Cristo. E como que Jesus vai dando as suas respostas, como que Jesus vai combatendo as tentações, aquelas investidas com a própria palavra de Deus. Então, Mateus é mais completo nessa conversa, mas Marcos também recorda que Jesus no deserto enfrentou essas tentações. E vejamos, o Papa Francisco lá em 2021, aliás, ele dizia que nós precisamos aprender com Jesus, que com Satanás, com o diabo, nós não dialogamos, porque Jesus, nesse momento das tentações, Jesus não dialogou, mas Jesus combateu. E combateu como? Com a palavra de Deus. Por exemplo, diz Satanás, peça, já que você tem fome, peça que essas pedras se transformem em pão. Qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus sempre tinha um trecho da Sagrada Escritura, porque era grande conhecedor, claro, das Sagradas Escrituras, mas ele combatia as tentações com a palavra de Deus. Meus caros, constantemente nós somos tentados também pelo mal, por Satanás, pelo diabo. Constantemente nós somos tentados. Sabe aquela vozinha que fala para você assim, não, pode fazer sim, não tem ninguém vendo. Sabe aquilo que te diz assim, faça que vai ser bom para você. Você vai ter status, você vai ser glorioso lá no seu trabalho. Isso mesmo, não dê muita atenção para essa pessoa que está trabalhando com você não, porque ela chegou agora, você já tem anos e anos de casa. Não fica dando atenção para ela não fica ensinando não, porque ela vai tomar seu lugar. Sabe essas vozinhas que vão como que trazendo coisas ruins à nossa vida, ao nosso coração, ao nosso cotidiano? A gente fala aquelas sementinhas que são plantadas do mal no nosso coração, são tentações. E se nós não temos proximidade com a palavra de Deus, se nós não rezamos, se nós não praticamos as penitências, se nós não agimos de caridade, se nós não fazemos jejum, sabe o que acontece? A gente cai na tentação. A gente cai na tentação. Então Jesus está ensinando para nós, para que a gente vença as tentações cotidianas, aquelas vozinhas que vão plantando essas sementinhas do mal, da perversão, das tentações no nosso coração. É preciso que a gente se encontre constantemente com a palavra de Deus, porque senão a gente fica suscetível ao mal, ao pecado, às tentações. Então que nessa quaresma também, além das nossas práticas, aquelas que a igreja nos ensina, essas que eu citei, aquelas que Jesus disse no Evangelho de quarta-feira e de cinzas, também aqueles outros nossos propósitos, vamos nos comprometer também a ler mais a palavra de Deus, a se aproximar mais da Sagrada Escritura, a aprendermos mais sobre Jesus, para que quando vier aquela vozinha no teu ouvido, na tua mente, no teu coração, você diga não, eu não preciso disso para a minha vida. Eu não preciso puxar o tapete do outro. Eu não preciso passar a perna em ninguém. Eu não preciso maltratar os meus familiares. Não, a minha vida é diferente. A conversão que eu conquistei, ela é diferente. Ela me torna diferente. Ela me torna mais de Deus. E ela deve tornar com que a gente, de fato, possa testemunhar mais o Senhor. E à medida em que a gente vai crescendo na nossa vida espiritual, à medida em que nós vamos conquistando essas conversões que são necessárias à nossa vida e conversões radicais, nós temos condições também de anunciar o reino de Deus, assim como fez
Jesus. E vejam, Jesus foi anunciar onde? Na Galileia. Na Galileia. Jesus não foi a Jerusalém, que era o grande centro religioso. Jesus foi a Galileia. Galileia é a sua terra. Foi entre os seus anunciar, então, a conversão e a proximidade do reino de Deus. O que nós aprendemos disso? Que para sermos também como Jesus, anunciadores, não é necessário que a gente vá a outras terras, que a gente vá aí nos grandes centros religiosos para anunciar. A nossa casa, a nossa terra é lugar de anúncio. E nós precisamos de fato assumir também este grande compromisso de sermos anunciadores da conversão, da proximidade do reino de Deus e nos comprometer também a anunciar o Evangelho. Como diz Jesus no final do Evangelho: convertei-vos e crede no Evangelho. Não foi isso que foi dito quando a gente depositou na nossa cabeça as cinzas? É um sinal que nos leva a nos comprometer com o Senhor, a buscarmos a conversão e a anunciarmos. Da mesma forma que nós acolhemos esse chamado de Deus, é preciso que a gente também transmita este mesmo chamado aos irmãos e irmãs, para que eles também possam, assim como nós, fazer uma bonita experiência de encontro com o Senhor. Peçamos a Mãe Rainha, qual celebramos também no dia de hoje, dia da aliança, dia 18, que ela possa interceder a Deus por nós, nos ajudar, nos proteger e nos fortalecer na sua intercessão, para que a gente possa cada vez mais viver esta busca constante de conversão, a conversão radical, e que a gente possa também, a exemplo de Maria, acolher o Espírito Santo em nossa vida e deixar com que Ele sim nos conduza, como conduziu Nossa Senhora, como conduziu também Jesus e como fortaleceu diante das tentações. Roguemos a sua intercessão e a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Assim seja. Amém. Irmãos, professemos a nossa